Fala, torcedor, beleza? Meu nome é Ricardo Andrade, eu falo de Suzano, São Paulo. Bem-vindo ao meu canal. Seguinte, o Corinthians acaba de completar 109 anos de história. E eu vou citar para vocês aqui as 3 atitudes que fizeram a história do Corinthians mudar recentemente. Vamos a elas? A primeira atitude, ao cair para a Série B, o Corinthians muda totalmente a sua filosofia. O Corinthians muda para melhor. O Corinthians elege o presidente André Sanches, que pega o Corinthians aos cacos, no fundo do poço, sem dinheiro. Monta uma parceria com Antônio Carlos Zago e contrata o técnico Mano Menezes para conduzir essa retomada do Corinthians para onde ele nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol brasileiro. E o Corinthians está sem dinheiro e vai montando esse time da Série B na base do coleguismo, do toma lá da cá. Ou esse jogador aí, você vai usar, tem como me emprestar? Esse outro aí, eu quero ele, tem como eu te pagar daqui a tanto tempo, eu te pago parcelado, como é que a gente faz? E o Corinthians vai montando o seu time para a Série B, aos poucos, sem dinheiro, mas monta para mim uma ótima equipe. Ele vai achar um André Santos, um Elias, um Chicão, o William, entendeu? Vai montando aos poucos esse time, Herrera, e ele sobe para a Série A, graças ao trabalho do Mano Menezes e dessa nova diretoria. Mano Menezes, que eu vou falar um pouco mais para frente. E também da torcida do Corinthians, que é o ponto forte dessas 3 atitudes. Vou falar mais para frente, ok? E aí, a primeira atitude do Corinthians que muda a sua história de verdade recentemente é a ousadia. O Corinthians é ousado após retornar da Série B. O que o Corinthians faz? Contrata o Ronaldo Fenômeno. Parecia loucura? Quem vai pagar? Ele é caro. Não, o Corinthians foi ousado, o Corinthians acreditou. O Ronaldo se paga sozinho. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E ele não só se paga sozinho, ele também agrega muito dinheiro ao Corinthians. Ele traz dinheiro, ele traz patrocínios. Tanto que a camisa do Corinthians, ela fica infestada de patrocínio. Pode não parecer bonita, mas eram patrocínios disputadíssimos. Os banners do Corinthians nas entrevistas eram disputadíssimos. O Corinthians ali começa a mudar o seu patamar por ser ousado. E o que acontece? O Ronaldo não só traz patrocínio e dinheiro, ele também ajuda o Corinthians a ousar mais. O que ele faz? Presidente, um time tão grande como o Corinthians não pode não ter um CT. E o que ele faz? Vamos construir um CT. E não vai ser um CT simples, será um dos melhores do Brasil, quiçá, salvo engano, do mundo. E o Corinthians constrói um CT, o Corinthians começa a mudar. Com tantas mudanças, por ser tão grande, o que acontece? Jogadores que se recusavam a jogar no Corinthians, agora pedem para jogar no Corinthians, querem jogar no Corinthians, devido a essa ousadia. O Ronaldo ainda vai além e fala: presidente, precisamos de um estádio. Não pode uma torcida tão grande, um time tão grande, não ter a sua casa. E assim o faz. O Corinthians constrói um estádio e começa ali a sua mudança. Atitude número 2. O Corinthians começa a respeitar o treinador. O Corinthians começa a dar tempo para o treinador trabalhar. O Mano ele não é mandado embora. Ele sai do Corinthians para atender aos serviços da seleção brasileira. Ele não é mandado embora. O Corinthians não queria dispensar. E o que o André Sanches faz? Traz o Tite. O Tite, que teria como desafio manter essa história do Mano Menezes, esse trabalho que vem sendo bem feito. Mas de cara não é o que acontece. Ele é eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima. E aí é que vem a grande sacada da diretoria em manter o trabalho.
A cabeça do Tite é posta a jogo, jornalistas fazem pressão, torcida faz pressão, a mídia faz pressão, e o que o André Sanches faz? Não vai mandar embora, ele vai continuar, o trabalho do Tite é bom e eu confio. E aí é que começa a mudança de vez. Ao final do ano, o Corinthians é premiado por deixar o trabalho seguir com o título brasileiro de 2011. Em sequência, ganha a Libertadores invicto e ainda vai além. Conquista o mundo em 2012, o trabalho é mantido, é a segunda atitude do Corinthians, é não mexer no técnico, não se termina trabalhos, é ter conhecimento do que o técnico está fazendo, é ter confiança, é agregar o técnico também. O Corinthians começa a investir na comissão técnica, analista de desempenhos, bons olheiros para ver jogadores baratos que estão no mercado ou em fim de contrato. O Corinthians começa ali a ser vanguarda, o Corinthians começa a ser até copiado pelas outras equipes. E o que acontece? O Tite dessa vez tem o seu trabalho interrompido, volta Mano Menezes, que começa de novo a montar esse time. E ele monta esse time, e aí parece até uma incoerência que eu vou falar, mas tem o seu trabalho interrompido, volta o Tite. Quando o Tite volta, ele já volta com moral, e aí ele começa a tocar de novo a equipe do Corinthians. E aí ganha Brasileiro de 2015 e tem o seu trabalho mantido, que só sai de novo para onde? Para a seleção brasileira. Mas ele tem ali o seu trabalho mantido, o Corinthians continua dando sequência aos treinadores. Hora ou outra alguém interfere, André Sanches sai do poder do Corinthians, vem Mário Gobi, mas enfim. E aí nesse exato momento, entre 2015 e 2016, o Corinthians se perde um pouco, tá? Aí vem Cristóvão Borges, Jair Ventura, Oswaldo Oliveira, não dando aquela oportunidade para o Fábio Carille. Mas quando o Carille tem a oportunidade, tem a sequência, em 2017 o Corinthians volta aos trilhos de novo, é mantido no cargo, vai aos poucos, ganhando confiança, um empate aqui, vitória ali, mas ele faz um 2017 espetacular pelo Corinthians, ele ganha o Paulista e, sem ninguém acreditar, ele ganha o Brasileiro de forma também espetacular, um primeiro turno irretocável. Pois bem, e ele tem esse trabalho desligado, vai para a Arábia, e aí vem o Jair Ventura, não dá certo, não consegue, não se encontra. Aí volta Fábio Carille novamente. Salvo engano, ainda em 2017 ele conquista o Paulista. Aliás, perdão, em 2018 ele conquista o Paulista e aí ele sai. E o Corinthians se perde. Mas o Corinthians entende que tem que ter uns treinadores com a filosofia que saiba tocar o Corinthians, que conheça o Corinthians. Volta Fábio Carille novamente. E aí ele vai mantendo o trabalho, retomando o que ele tinha largado. E o que ele faz? Em 2019 ele conquista o Paulista de novo, aos trancos e barrancos, mas ali tem a filosofia onde o Corinthians não gosta de mexer. Quando esse treinador sabe e entende o Corinthians, tá? Ele só se perde um pouquinho ali em 2016, mas ele vai mantendo o trabalho, ok? E o Corinthians hoje, após completar 109 anos de história, é gigantesco. O Corinthians alcançou o mundo ao ousar com o Ronaldo. Quem não tinha ouvido ainda falar do Corinthians na época, quando o Ronaldo chega, o mundo inteiro fala. O Corinthians é ousado, contrata Ronaldo. O Corinthians é ousado, muda a história do futebol brasileiro, começa a manter trabalhos. Um percurso ou outro ali interrompido, mas sim, se dá sequência, principalmente a esses três técnicos, Mano Menezes, Tite e Carille, ok? Agora vamos ao fato mais importante, a terceira atitude que realmente muda a história recente do Corinthians Paulista, é a sua torcida. A torcida do Corinthians muda. Quando o time cai em 2007, vem aquela situação de vamos caçar as bruxas, os culpados e tais. Mas não, o que a torcida do Corinthians faz? Ela abraça o time em 2017, ela abraça o time em 2007. Ela abraça o time. Ela abraça o time em 2007, ela vai para a Série B, ela fala, nós vamos levar esse time de volta à elite, nós não precisamos de dirigente, nós não precisamos de nada. A torcida do Corinthians, aí realmente a frase faz sentido, vive do Corinthians, e ela dá sequência nessa situação. O que ela faz? Há uns tempos atrás,
Corinthians perdia jogo, perdia um título, invadia estádio, queria bater em jogador, tocava o terror. E o que ela faz? Ela muda, ela começa a entender que durante 90 minutos se apoia, se entrega, joga o jogo junto, é realmente o 12º jogador. E ela muda também a história da torcida no futebol, porque o que tinha antigamente? Você quase que não apoiava o seu time, você cantava 2 músicas pro seu time e 5 ofendendo, achincalhando, xingando o time adversário. O que a torcida do Corinthians faz? Não, ela começa a cantar músicas pro seu time, ela começa a incentivar seus jogadores, aquilo vira um furdunço, o estádio vira uma loucura, os jogadores compram a briga, os jogadores se incendiam, e aí a torcida apoia 90 minutos. Não entregou os 90 minutos, aí ela cobra. A cobrança é forte, ela não deixou de cobrar. Ela não deixou de cobrar, não deixou de ser presente. Só que ela entende que 90 minutos se apoia, se incentiva, o juiz encerra o jogo, ela cobra. Mas a ousadia do Corinthians em trazer Ronaldo Fenômeno, a ousadia em se manter trabalho e a ousadia da torcida em mudar, em acreditar, em fazer parte do jogo 90 minutos, em se entregar junto com os jogadores, mudaram a história recente do Corinthians, que vem nos últimos anos conquistando títulos atrás de títulos. Ok? É isso aí, pessoal. Essas são as 3 atitudes que eu citei para você aqui, que na minha opinião mudou o patamar do Corinthians, mudou a história recente do Corinthians. É isso aí, valeu, tamo junto!